Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos a nossa aula de matemática número 34 e eu sou a Prof. Jaque. E aí, nós estávamos vendo sobre as sequências, sobre as coisas, não é? Hoje a Prof trouxe um barbante. O que será que nós podemos fazer com um barbante? O que você faria? Será que você faria algum desenho? Será que você colocaria na mesa e pensaria algo? Vamos ver o que nós podemos fazer com um barbante, com uma linha? Hoje nós vamos ver completar desenhos. Tenho certeza que você já deve ter feito alguma atividade que tenha que completar o desenho. Olhar para ele e ver o que está faltando. Quero ver se já nesse comecinho da aula você descobre o que está faltando no rabo da raposa. Muito bem, se você disse que eram as linhas. Sim, existe algo que se chama padrão de regularidade, que é o que a gente já está falando e vamos falar em outras aulas também, que é aquilo que está sempre acontecendo, é um padrão. Por exemplo, no rabo da raposa, tem um padrão? Sim, ela é listrada, então o que você teria que fazer? Novas listras. E tudo isso a gente vai ver e vai conversar na aula de hoje. Mas antes, você vai precisar pegar um material para nossa aula, certo? Você vai precisar de uma folha, qualquer folha, uma folha de rascunho, talvez alguma que já dê para você recortar. O que interessa é que a gente vai recortar essa folha, certo? Então, se já tem algum desenho, não tem problema. Se ela for colorida, não tem problema. Não precisa ser grande, pode ser um pedaço menor, o que você tiver na sua casa que você possa recortar. Combinado? Muito bem! E para a nossa aula do vídeo, é muito importante, além de você pegar esse material, participar. Quando a prof falar, quando a prof pedir para você responder, fale, pense, não fique de braço cruzado ou só olhando. Não, essas aulas a gente também precisa o quê? Participar, mesmo que seja lá da sua casa, certo? Então, e para depois, na hora de você pôr a mão na massa mais ainda, você vai usar o seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Vamos lá então? Para começo de conversa, vamos ver uma história. É um bichinho na linha. Já imaginou o que será que esse bichinho poderia fazer com uma linha? Por isso que a prof perguntou. Vamos ver o que ele fez? Então vamos lá. Isso é uma linha. E eu posso desenhar um retângulo também. Com a linha, eu posso desenhar um quadrado. Com a linha, eu posso desenhar um triângulo. Posso construir um cubo. Com a linha, eu posso desenhar um poliedro. Se a linha faz uma curva, eu posso desenhar um círculo. E posso até construir uma pirâmide. Uma pirâmide só para mim, como se eu fosse um rico faraó. Fiquei tão impressionado com quadrados e triângulos, com linhas e poliedros, que acabei tendo um sonho. Logo, eu me mudava para uma esmeralda cheia de retângulos. Eu me sentia um rei, dono do maior tesouro do mundo, até ir parar num brilhante todo feito de triângulos, retângulos e poliedros. Aí, cansado de tanta linha reta, meu sonho me levou para uma casa de jade, só com linhas curvas. Logo em seguida, a minha casa, feita de jade, transformou-se numa casa de ouro. Afinal, eu era um faraó. Sonhei que morava num rubi cheio de triângulos. Nas riscas cascas do meu sonho, eu não tinha o que comer. E aí, quantos desenhos nós podemos criar com uma linha, não é mesmo? Quantos lugares nessa história ele desenhou? Quem escreveu foi o Ziraldo, né? Que ele imaginou, nossa, quanta coisa a gente pode fazer com uma linha. Nós já aprendemos as formas geométricas, não é? E nelas a gente faz como? Com linhas.
Quando você faz um desenho, você usa o quê? Linhas. Muito bem. Então, olha só. Os desenhos desde que você é pequenininho, você já está desenhando, não é mesmo? Você sempre desenhou, você sempre vai lá, solta a imaginação, você pode fazer o que quiser. Olha nessa história, o que o bichinho da maçã estava pensando, quantas casas ele poderia morar. Ele poderia ser um rei, ele poderia morar em casas de rubi, de diamante, todas essas coisas. E até que ele ficou com fome e voltou a morar aonde? Na sua casa que era de maçã. E todas elas com um desenho. No desenho você pode imaginar o que você quiser. Se você é rei, se você é um super-herói, uma heroína, ou se você é uma princesa, se você é uma fada, o que você quiser. Não é essa a magia dos desenhos? Sim, mas quando você desenha, você pode usar muitos riscos, não é verdade? E se você ganhasse esses riscos aqui, o que você desenharia? Um castelo? Uma casa? Uma barriga? Uma letra D? Um nariz? O que você faria? Fiquei curiosa para saber, mas fale aí. Que legal, né? Espero que você tenha imaginado coisas muito bacanas. Quando nós vamos desenhar, nós nos preocupamos com os lados dos nossos desenhos, não é mesmo? E para isso tem um nome chique. Tudo tem um nome, não é? Não sei se você já ouviu o nome simétrico e assimétrico. O que é isso? Os desenhos simétricos são aqueles que eu tenho os dois lados ou as partes deles são iguais. Olha só, essa estrela do mar aqui, ela é simétrica. Porque se eu dividir ela como eu dividir aqui, ó, cada um tem os mesmos pedaços. É igual. A simetria, ela está presente em tudo que é lugar. Então, o que é isso? Quer dizer, quando os dois lados são iguais. Por exemplo, se vocês dividissem a prof aqui, ó, fizessem uma linha, o lado direito e o lado esquerdo, ele vai ser igual. Se eu pegar o meu apagador e dividir no meio, as duas partes vão ser iguais. Nesse caso, eu posso dividir até ele mais uma vez, em 4 partes. E ele vai ser igual. Então, eu não preciso dividir em duas, posso dividir em mais partes, desde que ela fique igual, certo? Diferente que se você me dividir assim e dividir na vertical e na horizontal, vai ser diferente, então não dá, né? Então, olha só, na natureza, você já olhou? Quando você vai desenhar algo da natureza, você não tenta desenhar os dois lados iguais? Olha só, nós temos a asa da borboleta, dividida ela ao meio, ó, igual. Nós temos aqui, ó, o pavão, dividido ele no meio, toda a sua penagem fica igual. Nós temos a folha, mas tudo na natureza é igual? Não, é simétrico no caso? Não, existe diferente. Então você tem que olhar o que é, o que não é. Existe também nas pinturas, na arte. Olha essas obras de arte aqui, ó. A prof dividiu com a linha aqui, ó. Aqui uma vez, eu poderia dividir mais vezes? Sim, poderia. Ó, aqui ele é simétrico, ó, os dois lados iguais. Poderia dividir mais uma vez, que ele também continuaria simétrico. Olha aqui a flor, né? Essa que foi dividido várias vezes em várias partes e todas elas são iguais. E por isso que nós dizemos que elas são simétricas. Na arquitetura ou construções também, olha só, a casa, quando eu dividi a casa ao meio, as duas partes ficaram iguais. Mas será que toda casa é assim? Não, e depois nós vamos ver exemplos. Olha só essa construção aqui, a janela, toda ela é simétrica. Ó, se eu dividir ela aqui, até mais uma vez ela vai ficar todas as partes iguais. Nós temos também na matemática. Olha só, esse retângulo eu dividi uma vez, mas poderia dividir mais uma. Ele é simétrico, o triângulo, o círculo, não é? Agora, quando o desenho ele não tem essas duas partes iguais, o que vai acontecer? Ele vai ser assimétrico,
né, que a gente fala, ou seja, não simétrico. Então, olha só essa árvore aqui, ó. Eu dividi ela ao meio. Os dois lados são iguais? Não, não são. Olha essa casa aqui, é a mesma coisa. Dividi ela ao meio. As duas partes são iguais? Não, elas são diferentes, elas são assimétricas. E essa outra árvore aqui, a mesma coisa. Então, só é simétrico aquilo que tem os dois lados iguais ou mais que eu possa dividir, certo? Olha só. Se você pegar, então, a sua folha, pegue ela lá, dobre ela ao meio. Uma vez, dobrou ela ao meio? Agora, pegue a sua tesoura. Sem desenhar, sem nada, vai soltar a imaginação aí. Você vai pegar da onde você dobrou, nem a prof, ó, tá vendo que é onde tá aqui dobrado? E você vai fazer um recorte, qualquer recorte, faz aí. Não precisa ser um desenho certo, pode ser algo abstrato. Então, olha só, recortou. Agora, se você abrir o seu desenho, você pode dizer que o seu desenho é simétrico? Sim, por quê? Porque os dois lados estão iguais. Ah, se eu quero desenhar um coração, é até uma dica, às vezes você quer recortar um desenho, um coração que tem as duas partes iguais, dobre a sua folha e faz lá o seu coração, olha só. Vamos ver aqui. Ficou igual? Sim, ficou. Meu coração está simétrico? Sim, os dois lados estão iguais, né? Eles seguem um padrão. Então, quando eu vou desenhar algo, eu vou ver qual é o padrão dele. Ah, eu vou fazer os dois lados iguais? Eu vou fazer diferente? Vamos ver então se você entendeu aí. Quais desses desenhos eles são simétricos? Ou seja, eles têm o mesmo, os dois divididos ao meio, eles têm o mesmo lado. As partes são iguais. Pare aí para você ver. Muito bem, se você disse então, a borboleta, olha só, se eu divido ela ao meio, a borboleta, as duas partes que eu tenho, elas são o quê? Iguais. Agora aqui, ó, essa figura geométrica, ela está dividida no meio e ela está igual? Não. Notem que essa ponta é diferente dessa. Então, ela não pode ser simétrica. E esse daqui, ó, essa imagem aqui, ó, que ela está mais ondulada, dividida ao meio, novamente, ó, ela não é igual. E a maçã? Sim, a maçã é igual, ela está dividida. Toda maçã que existe é assim? Não, algumas nascem com uma pontinha até um pouquinho maior, não é? E aí elas não são simétricas. Agora, a nuvem, ela está simétrica? Não também. E o coração? Sim, ele está simétrico. E a seta? Não, não está. Então, hoje nós aprendemos que os desenhos, eles vão ter um padrão de regularidade. O que é isso? Eu vou olhar, como nós já vimos, o que ele está pedindo, o que ele está dizendo, como lá na imagem a gente viu lá da raposa, onde o rabo dela era todo listrado. Então, qual é o padrão? Está sempre acontecendo a mesma coisa. E num desenho, eu também vou olhar isso. Se os dois lados vão ser iguais, eu vou completar o desenho igual. Se ele for diferente, eu vou fazer diferente. Basta eu olhar aquilo que ele está me dizendo, o que ele está me pedindo para eu desenhar ou completar. Certo? Então, fique com a sua atividade. Espero que você faça com muito capricho. Olhe nas coisas e descubra aquilo que é simétrico, o que tem os lados iguais. Fique esperto nisso que eu tenho certeza que você vai aprender bem bastante. E até a próxima aula.